mais isso que o Senhor estava me ensinando. E o Senhor fala conosco nas pequenas coisas, amados. A gente projeta. E quando a gente projeta algo para a nossa vida, não é assim, eu ofertei a casa de Deus, eu entreguei lá no altar, agora Deus vai me dar. Não. Não é sobre preço, né? Não é sobre dinheiro, é sobre valor do seu projeto. E Deus quer muito mais do que uma oferta. Deus quer um coração que queime por Ele, que converse com Ele, que compartilhe com Ele as suas necessidades. Porque às vezes a gente fala assim, eu não preciso escrever, eu não preciso falar, eu não preciso pedir, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus, quando veio na terra, Ele veio com isso tudo. Mas quando Ele via um cego clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, era óbvio que o cego queria o quê? Ver. Mas Ele ia lá e perguntava, o que queres que eu te faça? Porque Ele quer ouvir de nós, Ele quer ter relacionamento. Ele podia levantar a mão e curar a multidão, mas Ele ia passando e ia experimentando. E de repente uma mulher vai lá e toca nele. E Ele para diante da multidão e fala, alguém me tocou. E os discípulos, como assim, mestre? Todos te empurram. Mas aquela mulher foi com o altar queimando. Foi planejado. Ela falou assim, no coração dela, se eu entrar no arraial, não posso. Eu penso dentro do meu coração que ela foi disfarçada, que ela foi muito coberta, porque ela vivia fora do arraial. Ela era uma mulher impura, porque a mulher impura na época do seu fluxo, e ela tinha um fluxo há 12 anos, as mulheres conheciam. Quem estava fora conhecia que ela não podia entrar na cidade. Então eu entendo no meu coração que ela planejou a entrada na cidade, disfarçada. Talvez fosse muito pálida pelo tempo da enfermidade, mas ela consegue, irmãos, romper o sobrenatural. Ela vai além da multidão e ela consegue tocar como ela planejou. Aonde que ela queria tocar? Na borla, na orla, na borda do manto. E ela tocou, ela planejou e agiu. Às vezes a gente planeja, mas a gente não age. Qual é a sua expectativa? Deus precisa saber. Nós precisamos falar. Tem umas irmãs aqui, uns irmãos, né? Que estão aí na luta para arranjar a sua vida emocional. Irmãos, tem que desenhar, tem que falar, Senhor, eu quero assim, 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 assim. O emprego, como a Flávia falou, Senhor, eu quero numa multinacional. Se ela pede, Senhor, eu quero um empreguinho. O Senhor fala o quê? Vou dar o quê? Empreguinho é o que ela quer. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus ama projetar coisas. E lá no Éden, nós perdemos algo que Deus tinha planejado para nós, que é a eternidade. Vocês sabem tudo o que aconteceu, a história do Gênesis, de Adão, Eva e a serpente. Só que Deus, Ele não desiste. Ele perdeu o homem. Naquele momento ali, Satanás foi sagaz e o homem se perdeu. Mas Deus, Ele já lá no livro do Gênesis, Ele já faz um plano. Já tem um planejamento. Após a queda do homem, Ele fala para a serpente que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e ela feriria o calcanhar. E para a honra e glória do Senhor, você que está aqui, você que já aceitou Jesus, você que confessou Ele como Salvador, nós podemos bater no peito e dizer, eu não sou criatura, eu sou filho. Porque o mesmo Deus que me viu cair não desistiu de mim, continuou o projeto, não desistiu. Olha que o povo na velha aliança era terrível, irmãos. Era um povo que sabe que ia, vinha, não era um povo fiel. Era um povo que virava as costas para Deus, mas ele não desistiu. E teve uma parte do plano que é incrível, que é essa. Deus planejou, olha, a semente da mulher. Todos sabiam que um dia o Messias viria. E Ele foi dando ao profeta Isaías, o profeta messiânico, sabe? Todo o projeto dele, olha, será uma virgem.
vai ser de uma virgem, vai ser dessa forma, o seu nome será Emanuel. Ele levará as nossas dores. Deus foi contando ao profeta Isaías todo o seu planejamento, todo o seu projeto. E chegou a hora que no planejamento o filho teve que vir. E é isso que a gente celebra hoje no culto de ceia. A gente comemora, a gente anuncia a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. E Ele virá. Quem crê nisso, dê um glória aí. Ele virá. Mas quando eu leio esse texto, amados, e se a gente se aprofundar, projeto envolve amor. Querido, se você fez projeto de vida, mas seu coração não está ardendo por isso, se você não faça. Porque projeto para dar certo envolve amor. Porque Deus amou o mundo. O mundo, aquilo que Ele tinha criado. E não foi um amor qualquer, foi um amor sobrenatural de tal maneira. Sabe que João está dizendo? De uma forma grandiosa, de uma forma sobrenatural, de uma forma indescritível, que enviou o seu filho unigênito. O que é unigênico? O único filho. Sabe, aquele filho precioso. Ele envia seu único filho para que nós, para aquele que cresce. E eu creio, se você está aqui nesta noite é porque você crê. Se você chegou neste lugar é porque você crê. Tivesse vida, não perecesse. Levante a sua mão direita, fala comigo, eu não vou perecer. Ainda que esse corpo aqui caia, o homem espiritual só inicia aquilo tudo que ele veio preparar. E o projeto foi incrível. Jesus veio, cumpriu. Sabe, foi difícil. Você pode estar pensando aí, poxa Deus, por que a Flávia conseguiu, eu não consegui? Eu quero dizer para você que o que você não conseguiu em 2023, o ano de 2024 está esperando por você. Cada dia do ano de 2024, o mesmo Deus que operou na vida da irmã e de tantos outros que já deram testemunho aqui de bênçãos espirituais, bênçãos materiais, emocionais, tantas pessoas que já testemunharam aqui, as promessas dele estão de pé. O projeto dele está de pé, porque Jesus veio para nos dar vida. De qualquer forma, como é que foi o projeto? Ele veio para dar vida, e vida é qualidade de vida, querido. Eu acho que você fica pensando assim, será que o ano que vem vai ser melhor? Será que vai melhorar alguma coisa? Não, querido, você tem que profetizar. O ano que vem vai ser melhor do que esse. Eu não quero nem ver o que Deus vai fazer na vida da Flávia, né, irmãos? Porque se esse ano já foi desse jeito, ela vai decolar. Ano que vem. E glória a Deus pelo irmão. Glória a Deus que o Vado foi curado. Eu não fico triste, não. Foi outro pastor que orou por ele, não fui eu, sou a pastora dele. Mas Deus não dá tudo para todo mundo, amém, irmãos? Porque senão você fica se achando o quê? A última bolachinha do pacote lá. Você se acha a última gota da Coca-Cola? Então Deus deixa algumas coisas, sabe? Para Ele o quê? Ensinar. As nossas adversidades, as nossas aflições, as nossas provações são ensinamentos de Deus para nós. Sabe o que me perturba é que às vezes a gente, quando está no meio da aflição ou da adversidade, a gente não consegue entender. A gente sempre pergunta por quê? E eu cresci dentro do evangelho. Eu não lembro de quando eu não era crente. Meu pai pastor, minha mãe pastora, meu tio pastor, minha tia pastora, minha irmã é pastora, meu cunhado é pastor, meu irmão é pastor, minha cunhada é pastora, uma família sacerdotal, minha prima Luciara é pastora. É uma família sacerdotal, então eu não lembro. Só que eu sou muito curiosa. Eu sou teimosa com Deus.
E vocês sabem que eu já fiz várias pregações aqui que eu fiquei, e o Espírito Santo me revela isso aqui, que enquanto o Senhor não me revelar, eu cresci dentro do Evangelho, e muitas pessoas aqui cresceram dizendo que a gente não podia perguntar por quê para Deus. Quem já ouviu isso? Nunca pergunte por quê. Pergunte para quê. Mas eu aprendi na Bíblia, porque eu questionava, né? Deus, por que isso? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? E eu quero dizer para você, contar um segredo, irmãos. Vida de pastor não é um mar de rosas. A gente tem batalhas. A gente tem lutas. A gente é ser humano como você. E aí, no momento que eu estava, sabe? E eu ia pregar. Eu estava passando uma luta com meu filho mais velho, Isaac, que é sargento agora lá em Goiás, mas ele dava muito do trabalho quando era adolescente. Eu nunca imaginei que esse menino fosse, gente, para o militarismo, menino que não seguia regras. E numa das coisas que Isaac aprontou, eu ia pregar. E às vezes a gente prega, sabe, aquilo que a gente está vivendo. Quando a gente fala assim, a gente sobe no altar, a palavra é para a gente e atinge você, é exatamente isso. E uma vez eu estava em questionamento com Deus e me acusando de tanto perguntar por quê para Deus. E aí eu fiz uma pregação lá na igreja de Padre Miguel e eu falei para o Espírito Santo, a gente pode perguntar por quê para Deus? Minha cabeça só está, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Se eu faço assim, 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 a gente quer se justificar, né? Deus, eu estou fazendo tudo certo. O que eu estou fazendo de errado e aquilo? E eu falei assim, eu quero, Deus, na tua palavra, saber se eu estou errada, porque às vezes eu acho que eu não sou digna de subir mais no altar da igreja para ministrar o louvor ou para pregar a palavra. E quando eu abri a Bíblia, irmãos, caiu na mensagem do momento de crucificação de Jesus, que ele está lá no Gólgota, né? Ninguém errou o monte aqui, hoje é dia da Bíblia, ninguém errou na escola bíblica dominical, né? Seu time perdeu, pastor Anderson, perdeu para o meu. E ele estava lá no Gólgota, querido. E Jesus, eu aprendi que a gente tem que seguir os passos de Jesus. Tudo que Jesus fez, eu tenho que fazer. Ele veio como ser humano, mas ele venceu como ser humano, ele não venceu como Deus. E o Jesus, homem, no momento da cruz, eu abri a Bíblia assim, estava assim, Deus meu, por que me desamparaste? Você pode aplaudir o Senhor? Cara, saiu um peso das minhas costas. Eu falei, Jesus perguntou a Deus por quê? E ele sabia qual era o projeto. Você que não teve êxito ou alguma coisa que ficou pendente em 2023, querido, pergunta por quê para Deus. A única coisa que você não pode é desistir. Porque Jesus perguntou, Eli, Eli, lama sabachthani. Só que ele não voltou atrás. Ele perguntou por quê, mas ele permaneceu. Ele resistiu. E ele foi vencedor. Então, querido, por mais que você esteja no final de ano se questionando porque algumas coisas não aconteceram em 2023, não desista. Eu quero te encorajar a permanecer. Porque por 3 dias parecia que o amor de Deus tinha ido rala abaixo. Satanás estava em festa. Satanás estava achando que ele tinha vencido. 3 dias, silêncio total. Mas a minha Bíblia diz que no 3º dia, olha aqui, 1 Pedro 1:3, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Grande o quê? Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No 3º dia, o inimigo estava achando assim, o projeto falhou, o projeto não deu certo,
Mas a minha Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou. No terceiro dia Ele ressuscitou e perguntou: morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória, ó morte? Onde estão os arguilhões? Onde está a prisão? E Ele foi o primogênito da ressurreição. E eu quero dizer em nome de Jesus Cristo que todo poder foi dado a Ele. É esse Deus, é esse Jesus vivo, ressurreto, que nós vamos continuar adorando em 2024. E vamos continuar confiando, porque Ele é o nosso Deus. Não mudou. Se Deus, querido, abortasse o projeto, nós teríamos uma sentença definitiva. Mas Deus, Ele não abortou o projeto. E nós tivemos a promessa. Cristo ressuscitou para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância, tudo que Ele veio nos dar, nos conceder, pela graça e misericórdia, como fala aqui em 1 Pedro. Deus não abortou o projeto. E por que você quer abortar o projeto? Por que você acha que a sua vida não tem solução? Por que você acha que aquele sonho que você tem não tem mais jeito? Por que você acha que já é tarde? Que já passou do tempo? Querido, desde o Éden até chegar aqui em João, passaram anos e anos e anos e anos e anos. Eu preguei outro dia aqui, tem gente que pensa que Jesus nem vai mais voltar, né? Você tem noção de Malaquias? Foram 400 anos de silêncio para o Senhor voltar a falar através do João Batista e começar o Evangelho de Mateus. O silêncio de Deus não significa que Ele abortou o projeto. Pega essa chave. O silêncio de Deus não significa que Ele abortou o projeto está de pé. E por que você quer abortar? E por que você não quer gerar expectativas? E por que você não quer gerar fé? Para aquilo você canta, aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, você canta, mas não quer viver. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto você respira, Deus ainda tem propósito. Se Deus não tivesse mais nada para cumprir na sua vida, você não estava mais aqui. Porque quando a obra termina, querido, Ele nos recolhe para si, para a promessa da eternidade, que é o ápice, aquilo que a gente já alcançou. Mas enquanto você respira, Deus tem promessa ainda para cumprir na sua vida. E às vezes a gente quer parar no meio, por quê? Porque Deus se calou. Eu não estou mais querendo participar, não faço projeto de vida, porque eu fiz em 2023 e não aconteceu nada. Eu quero dizer para você, querido, que o ano só vai ser novo se a nossa mentalidade for nova. O ano só vai ser diferente se o meu comportamento for diferente. O ano só não vai ser igual se eu também não fizer as mesmas coisas. Qual é aquela bênção, aquela expectativa, aquele algo que ainda não aconteceu? Eu quero dizer para você, Deus pode ter ficado em silêncio, mas quando chega no tempo dele, aquele que permanece, aquele que não volta atrás, como Jesus não voltou atrás no seu projeto. Assim como Paulo, como os discípulos não voltaram atrás. E nós chegamos até aqui, amém? Amém. Tivemos início lá, igreja primitiva lá. Nós estamos aqui. E já se passou mais de 2000 anos. Mas Jesus ainda está curando. Jesus ainda está curando. Jesus ainda está mudando histórias. Jesus ainda está fazendo. Só que às vezes nós deixamos de lado o sonho. A gente planta a semente e não vai mais lá regar.
até se já tiver morrido, Ele pode fazer ressuscitar. O sonho que morreu pode ressuscitar. Aquilo que você deixou lá atrás, o Senhor pode trazer de novo, a viver, a soprar. Quando Ele fala com o profeta Ezequiel, que Ele leva ele no vale de ossos secos, aquilo é uma visão, amém, irmãos? O texto é uma visão. O profeta Ezequiel, ele se vê lá diante de um vale de ossos secos e Deus mostra um projeto. Pode esses ossos reviverem? Pergunta. Ezequiel, sei não, tu sabes, sei. Ele falou assim: Ezequiel, abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e profetiza. Sabe o que Deus está dizendo? Você não acredita, mas faça que eu vou te mostrar. Ele te trouxe aqui, pode aplaudir o Senhor, para te dizer, nem você está acreditando que 2024 vai ser diferente, mas eu estou mandando. Abra a boca e profetiza. Tu pode pensar assim, não, e a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Estavam todos separados. Não estava, sabe, o osso assim, o esqueleto completinho, não. Estava a cabeça lá, fêmur lá. A Bíblia diz que quando Ezequiel falou, vem dos quatro cantos, e clamou pelo sopro do Espírito, começou a ter o quê? Um alvoroço. E cada osso procurou seu osso. Qual foi o trabalho de Ezequiel? Abrir a sua boca e profetizar. Querido, você pode falar assim, está cada um num canto. Deus pode unir a família de novo. Pastora, virou um quebra-cabeça, não vai encaixar mais. Profetiza. Você tem que profetizar e acreditar. Agora juntar tudo, fazer tudo novo, é com Ele. É com Ele. E às vezes a gente, amados, a gente tem a palavra do Senhor e a gente não vive. A gente não entende o poder que a gente tem, que se chama fé. O poder que a gente tem, que se chama Espírito Santo. Que Ele falou, Jesus falou para nós, olha, eu deixarei um ajudador com vocês. Eu não vou estar entre vocês, mas virá outro. Eu tenho que ir para que o outro venha. E a gente tem que aprender a usar o outro. Quem é o outro? Espírito Santo. Sabe, você tem que levar o Espírito Santo para o seu trabalho. Você tem que levar o Espírito Santo para o shopping. Você tem que levar o Espírito Santo para a entrevista de emprego. Você tem que levar o Espírito Santo para a prova que você vai fazer. Eu já dei o testemunho aqui, vou dar de novo. Falei que hoje eu nem ia demorar na pregação, que a gente tem bastante coisa hoje. Mas o Senhor vai levando, né, irmãos? Eu fiz a primeira prova no município. Vocês sabem que eu sou servidora pública, mas tem algumas pessoas que não conhecem. A gente repete o testemunho, amém? Na primeira prova, eu não levei o Espírito Santo para a prova. Eu fiz a prova na minha força. Eu ainda não tinha tido esse start do Espírito Santo e usá-lo, ele como o meu amigo que está comigo todo dia. As pessoas falam aí de crianças de amigo imaginário, né? Isso aí não funciona. O meu amigo, ele é real. Ele é verdadeiro. Ele não é imaginário. Na minha primeira matrícula, em 2005, eu não levei o Espírito Santo para a prova. Fiquei no rabo da fila. Minha classificação, 5.500 e pouco, nem lembro mais. 5.000 e pouco. Só tinha 1.000 vagas. Aí chamou aquelas 1.000 vagas, depois chamou mais 2.000, 3.000. E o concurso valia por 2 anos. Naquele ano, o concurso foi prorrogado, Sônia. Validade de mais 2 anos. Aí era abril de 2005, eu fiz a prova, foi aquele concurso que a passarela caiu e foi, graças a Deus, porque se tivesse sido aquela prova eu não ia passar. Alguns já tinham feito a prova, fizeram outra prova. E aí, eu fiz a prova, fiquei lá no final. O concurso, mas Deus, ele é misericordioso, como diz aqui em 1 Pedro.
Deus é misericordioso. Eu ia para a igreja e todos os meus projetos eram meu chamado na prefeitura. E se passaram 1, 2, 3, 4 anos, já estava acabando, irmãos. Era abril. Quando não tinha celular, internet na época, 2005, logo ali. A convocação era no jornal, saía a lista no jornal e a gente recebia o telegrama em casa. E aí já estava em abril. Em junho, terminava a validade do concurso. Final de abril, amados. Eu estou lá no Reco-Reco, tocando violão, porque eu toco violão, tá, irmãos? Toco muito bem. É que o Leonardo não deixa eu tocar na igreja. Estou lá cantando no culto de quarta-feira. Tanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Eu canto também, ele que não deixa, vocês viram. E aí, né, eu estou lá, era a campanha da água, projeto da água, eu estava lá. E aí, quando de repente o meu irmão Luciano chegou, porque a gente comprava o jornal todo dia. O meu irmão chegou da escada da igreja de Padre Miguel, eu estou lá na frente cantando, move as águas. Ele fez assim com o jornal, irmãos, eu já sabia que o meu nome estava ali. Eu comecei a chorar, e ele levou grifado meu nome. Aí foi um processo por causa da voz, mas vocês sabem que no final eu passei lá apto, o Senhor curou minha prega vocal. Foi um milagre. Só que em 2016 ou 17, não sei. Eu fiz outro concurso, porque eu queria 40 horas, que a Sônia sabe que aquele negócio de dupla regência era uma perturbação. A diretora queria que eu fosse adjunta, e eu não podia porque tinha dupla. Depois eu fui para a direção da escola. Aí eu fiz, só que eu estudei, projetei e aprendi que eu tinha que levar o Espírito Santo para a prova. E aí eu entrei na sala e falei, Espírito Santo, faz essa prova junto comigo. Faz tudo junto comigo. Na primeira prova, irmãos, eu não trabalhava. Eu tinha tido meu filho Isaac. Na primeira prova eu podia até estudar. Na segunda prova eu não tinha tempo, porque eu trabalhava de segunda a sexta dobrando. Domingo, você sabe que crente mora na igreja, né? Vem para a escola bíblica, tinha ensaio do ministério de louvor. Só tinha um sábado para estudar. Eu estudei o sábado, eu falei, Senhor, vai cair. E a matemática é uma perturbação tão grande na minha vida, irmãos. Misericórdia. Sônia sabe que a gente não pode tirar fazer menos de 4 pontos. Você pode ter acertado a prova toda, mas se você não fizer 5 em matemática, você não passa. E o meu problema sempre era a matemática. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. E fui. Levei o Espírito Santo. Irmãos, o professor de matemática que trabalhou comigo ali no cursinho em frente ao Guanabara, parece que o homem fez a prova da prefeitura. Ele pegou só provas antigas e botou lá. E eu fui fazendo a prova, só mudava o número, mas eu já sabia o sistema. Ele foi só em cima de questões antigas. Irmãos, das 15 questões de matemática eu acertei 13. Minha classificação sem o Espírito Santo em 2005, 5.400 lá vai fumaça. 2017, minha classificação com o Espírito Santo, 35ª. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor, querido. Eu não acreditei na minha classificação. Mas Deus, Ele é maravilhoso. E eu falei, Espírito Santo, pega comigo nessa caneta. Faz a prova junto comigo. E Ele fez. E eu vi que o meu Deus é Deus. E esse é o seu Deus. Ele deixou um ajudador para estar com você. Leva o Espírito Santo para todos os momentos. Para todos os lugares. Leva Ele junto com você. Porque você vai ver que a sua história será diferente. Eu queria fazer uma brincadeira aqui, vamos ver se vocês... Eu estou no clima da pastora Simone hoje, que fez uma escola bíblica impecável do Dia da Bíblia. Foi maravilhoso, a gente teve brincadeiras aqui. Desculpa, minha equipe ganhou, pastor Antes. Mas foi maravilhoso. Por um ponto? Não. E ela fez umas brincadeiras e eu trouxe uma charada para vocês. Sabe por quê, irmãos? A gente limita o nosso Deus, que é ilimitado. E a gente não pode fazer isso. Deus
não aborta o projeto nem as promessas. Então nós também não vamos. Amém? E a charada é assim: é maior que Deus. O que é maior que Deus, gente? Mas é maior que Deus. É pior que o diabo. Alguém já arrisca? Pastora Simone. É o que os mortos comem. Que isso, pastor? Isso é heresia, né? Não. É que os mortos comem, e se os vivos não comerem, morrem. Vou repetir, hein? É maior que Deus. Vamos lá, Davi. Davi é o top da equipe do pastor Anderson. É maior que Deus. É pior que o diabo. É o que os mortos comem, e se os vivos não comerem, morrem. Qual é a palavra? É uma palavra. Ninguém, gente. Essa foi difícil, né, pastora Simone? Dia da Bíblia, gente. Olha lá. Eu vou falar. É a palavra, é uma palavra. Ninguém adivinhou? Posso falar? Quem quer saber? Eu quero que vocês falem assim: fala, pastora! Fala, Deus! Crente pentecostal assim, né? Fala, só a pastora Sônia quer saber. Eu vou falar no ouvido dela, hein? Fala, Deus! O que é maior que Deus? Nada. Nada é maior do que Deus. Nada é pior que o diabo. Nada é o que os mortos comem. E nada, se os seres vivos não comerem nada, morrem. Harabaxere cantarabás. A palavra de hoje para a sua vida é nada. Nada é maior do que o Deus que serve. Não volte atrás, porque nada é pior do que o diabo. Quem não tem nada para viver são os mortos. Eu tenho muito para viver. Eu não posso deixar de viver nada na minha vida, porque Ele projetou para mim vida e vida em abundância. Ele projetou para mim uma vida sobrenatural. Ele projetou a excelência para a minha vida. Eu não sou um nada, você não é um nada. Senhor, fala para eles, porque tem gente que chegou nesse lugar. Pensou tudo para Flávia, nada para mim. Flavinha, Deus me respondeu. Senhor, tudo para Flávia, nada para mim. Não, para tu é tudo. Tudo é possível aquele que crê. Porque você é crente com cabeça de nada. Tira o nada, bota tudo. Fala para mim, eu vou tirar o nada e vou colocar o tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. 2024 vai chegar, querido. E em nome de Jesus, você vai viver a alegria do reino de Deus. Aplauda o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Ministério de louvor. Aleluia. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Ele age em algumas coisas? Ele age em todas as coisas. Para quê? Romanos 8, 28. Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você já morreu? Então tem propósito aí. Você ainda respira? Então tem propósito. Propósito é projeto de Deus para a sua vida. Propósito é o que Ele vai fazer ainda na sua vida. E eu creio que nós vamos viver o sobrenatural, amém? Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Por tudo que o Senhor nos fala, por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor abre os nossos ouvidos espirituais. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para riscar essa palavra da nossa vida. Nada eu consigo, nada eu faço, nada chega. E colocar a palavra tudo.
tudo vai chegar, tudo vai acontecer, tudo eu posso naquele que me fortalece, porque é isso que a palavra diz. Nada é para quem já foi, tudo